Bem, pessoal, vamos aqui fazer essa questão, tá? Que ela vai fazer a análise de viabilidade, tá? Dessa aquisição dessa máquina, ou seja, desse projeto, né? Que não deixa de ser um projeto, para essa empresa. Então, nós vamos fazer isso pelo VPL. Determinada indústria está avaliando a compra de uma máquina por 130 mil. Então, primeiro a tabelinha que eu construí foi essa daqui, mas vamos continuar lendo. 130 mil. A máquina tem uma vida útil de 6 anos. O valor residual da máquina após esse tempo, né, é 15 mil. A empresa estima ainda um custo anual operacional de manutenção de 40 mil no primeiro ano, crescendo esse gasto 15% ao ano. Segundo a avaliação da empresa, está uma avaliação, você já pode ver que isso aí tudo é estimativa, né? São esperados benefícios líquidos de caixa gerados pela máquina de 105 mil no primeiro ano, e esse valor vai decrescendo, tá? 8% ao ano. Considerando que a taxa mínima de atratividade do investimento é de 12% ao ano, demonstrar se é economicamente interessante a compra dessa máquina, calculando o VPL. Então, essa aqui é minha tabelinha, certo? Nessa tabelinha, a gente tem aqui o ano 0, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5 e ano 6. Ok. Temos aqui o investimento. Aqui, nesses campos dessas outras coisas, onde a gente vai colocar os valores. Temos o nosso fluxo de caixa, que nós vamos calcular. E depois a análise do VPL. O investimento foi de 130 mil. Então, vamos colocar aqui 130 mil. Para a receita, vai caindo menos 8%, né, por cento. Eu botei o negativo. Tanto faz colocar positivo ou negativo. Eu coloquei a taxa aqui do lado. Eu só coloquei essa taxa aqui do lado. Vocês podem fazer do jeito que quiserem. Eu só coloquei a taxa aqui do lado para que fique ciente que a receita vai caindo 8%, enquanto as despesas vão aumentando 12%. Deixa eu só confirmar. 15%. Então, vamos colocar aqui 15%. Então, 15%. As despesas vão aumentando. Então, olha para cá. É 15%. Crescendo esse gasto 15%. Eu botei até 12%. 12%, eu vou colocar aqui, vai ser o cálculo do... já está 12%. 15%, pronto. Então, esse aqui, vou até copiar a formatação dessa célula, vai ser é a minha taxa... minha taxa mínima de atratividade, né? Não é isso? Taxa mínima de atratividade, 12% ao ano. Então, tá tudo ao ano. Primeira coisa que eu tenho que olhar, tá. Os ganhos tudo tá ao ano, tá ao ano. Então, o primeiro detalhe é esse. As taxas estão ao ano, então tá tudo ao ano. Preciso converter se caso não tivesse. A receita líquida vai ser de no primeiro ano, 105 mil. Então, eu tenho aqui 105 mil. Vai ser o primeiro valor, certo? O primeiro valor do primeiro ano. E as despesas vai ser 40 mil aqui no primeiro ano também. 40 mil. As despesas e a receita 105. No segundo ano, ele disse que as despesas vão aumentando 15%. Então, para aumentar 15%, a gente faz o quê? A gente pega o valor D4, certo? D4. Aí a gente pega, multiplica por 1 mais... Eita, coloca o parênteses, né? 1 mais... 1 mais quanto? 15%. Quando a gente... No Excel, quando já está com por cento, então ele já sabe que é 0,15. E pronto. Esse cálculo aí, quando a gente faz 1 mais aquilo, significa que a gente está somando a esses 40, 15% dele. Então, dá 46 mil no segundo ano. É a despesa. As despesas vão aumentando, mas vão aumentando baseado em quê? Sempre juros compostos. Então, eu preciso aumentar em relação ao ano 2. É uma questão natural. Está aumentando, o seu dinheiro no banco aumenta 5% ao mês. Significa que hoje eu ganhei 5%, depois eu vou ganhar 5% daquele dinheiro que eu estava, não inicial,
mais o do mês anterior e assim sucessivamente. Então, aqui acontece a mesma coisa, tá? D4. Só que eu vou manter aqui estática essa A4, porque a minha taxa é a mesma. Aí eu vou colocar aqui, ó, a gente clica no A4 e aperta F4. O F4 ele coloca cifra na letra e no número. Aí essa célula aqui, 15, vai ficar estática. Aí agora eu copio até o final. Pronto, ele foi aumentando as minhas despesas, ó. Aumentou 15%, aumentou 15% da anterior e assim vai sucessivamente. Bora agora para as receitas. As receitas teve uma queda de 8%, então eu quero agora tirar aí 8%. A queda de 8% significa o seguinte: a gente não multiplica por 1,008. A gente multiplica por, eu tenho 100% menos 8% dá quanto? Dá 90 e quantos por cento menos 8? 92%. Então, eu vou multiplicar esse valor aí por 0,92. Então, para isso eu faço 105 vezes, abre parênteses, a parênteses, 1. Aí, seria 1 menos 8%, que dá 0,92. Não é isso? Só que o menos já não está ali, aí eu não preciso. Aí eu só clicar aqui, ó, porque o menos já está. A parte boa é essa. Você, quando coloca o menos, você já consegue interpretar bem. Então, clica aqui para ficar estática, F4. Beleza, dou um Enter. Diminuiu para 96. Aí, no próximo ano, diminui de 96.600 mais 8, menos 8, né? Diminui um pouco mais, depois mais e mais. Beleza. Valor residual da máquina. No último ano, ela está valendo ainda 15 mil. Então, aqui eu tenho 15 mil reais. Beleza. Fluxo de caixa. Bora analisar qual foi o fluxo de caixa? O que é o fluxo de caixa? Fluxo de caixa a gente coloca uma somatória, né? Com subtração, claro. Eu estou falando somatória de modo geral. Então, o que a gente tem? Soma as receitas e subtrai as despesas. 130 mil para mim foi uma despesa. Então, eu posso colocar simplesmente menos 130 mil aqui no meu fluxo de caixa. Menos 130 mil, para depois fazer a análise do VPL. No Excel, colocar menos, ou eu coloco o sinalzinho de menos, ou eu coloco assim, ó, 130 entre parênteses. Quando eu faço isso, entre parênteses, o valor, ele já interpreta que aquilo é negativo. É uma opção que o Excel dá, tá? Aí aqui é menos 130 mil, porque eu investi, saiu. Aqui, no primeiro ano, vai ser receita positivo, é receita, menos as despesas. No segundo ano, receita menos as despesas. Receita menos as despesas. Até aqui, ó. Quando chega aqui no sexto ano, eu tenho receita menos as despesas mais o valor residual. Porque esse valor residual da máquina significa que ela hoje ainda vale 15 mil. Então, se a vida útil dela é até 6, então eu ainda consigo entregar ela por 15. Então, é uma receita. Dá 3.749. Se não fosse esses 15 mil, ia dar negativo, né? Visivelmente. Bora lá calcular o VPL. Para calcular o VPL, o que a gente faz? Vai ser cada valor desse dividido por 1 mais a minha taxa mínima de atratividade elevada ao tempo. Esse aqui é o tempo zero, né? Então, tudo que está elevado a zero é 1. Então, aqui eu posso simplesmente colocar menos 130 mil. Simplesmente eu posso colocar menos 130 mil. Então, tanto faz. Eu não vou fazer isso, por quê? Porque eu quero seguir uma sequência para não precisar estar repetindo fórmula. Então,
1 mais a minha taxa mínima de atratividade elevado ao valor que está aqui. Oh, meu Deus, cliquei errado, desculpa. Pronto, vou fazer assim, fechar, tá? Então, eu nem precisava, porque o Excel ele segue uma sequência de cálculos, né? Ele vai para a potência, na primeira ele resolve o que está no parêntese, para depois ir para a potência, depois ir para a multiplicação, divisão, depois soma, subtração. Então ele tem uma sequência, eu não sei se eu falei a sequência correta, mas ele tem uma sequência de cálculo. Enfim, para ficar mais claro, eu coloquei assim, 1 mais A9 é fixo, né? Porque vai ser sempre essa taxa. Então, eu boto aqui F4. E C8 vai ser o zero. Lembre que tudo que está elevado a zero é 1. Então, essa parte aqui de baixo todinha é 1. Então, eu poderia simplesmente colocar C6. Um detalhe grande para o cálculo do VPL é que o primeiro precisa de ser negativo, sempre. Olha o conceito do VPL. O VPL vai mostrar se você teve lucro ou não teve lucro. Então, para mostrar se você teve lucro ou não teve lucro, você vai ter que pegar todas as receitas que você teve, todo o seu fluxo de caixa a partir do ano 1, trazer todos para o valor presente, que seria aqui no ano 0. E subtrair o que você gastou. Se ficou positivo, foi porque você teve lucro. É simples, desse jeito. Então, aqui eu posso arrastar para cá, copiando. Meu mouse está meio ruim. Pronto. Quando eu arrasto para cá, deixa eu diminuir a quantidade de... Inclusive, eu vou diminuir logo de todos aqui. Deixar até aqui assim, tá? Se arredondar a última casa, foi porque eu estou tirando as vírgulas. Então, aqui, ó, o que foi que ele fez? Deixou a taxa mínima de atratividade fixa, né? Aí ele botou 65 mil, tá? Dividido por 1, mais a taxa de atratividade elevada ao mês 1, elevada ao mês 2. É como se eu voltasse 2 meses, depois é elevado ao mês 3. Então, eu estou voltando 3 meses, ou seja, estou pegando meu valor futuro e voltando ele para o valor presente, para saber quanto é que ele está valendo. Essa taxa mínima de atratividade, ela envolve muitas coisas. Inflação, envolve custo de oportunidade, envolve o que eu quero ganhar ali em cima para ver se realmente vale a pena. Tá? Porque eu tenho outros projetos para fazer, então esse precisa ser atrativo para mim. Então aqui eu vou arrastar, ó. Arrastei. Depois que eu arrasto, eu vou calcular o VPL. O VPL é a soma disso tudo. Então eu somo as parcelas, todas as parcelas de fluxo. Pelo que eu estou vendo já está positivo. Poderia ser negativo. Porque meu fluxo de caixa poderia em um desses meses dar negativo. Acontece. Não significa que você vai ter perdas. É porque em um mês realmente pode você ter isso, né? E somo esse. Como ele é negativo, ele vai subtrair dessa parcela. Então, igual, soma. Somo todos aqui, ó. Dou um Enter. Deu 12.162. Deu maior que zero. Se deu maior que zero, significa que eu estou tendo lucro ali em cima. Eu estou ganhando. A minha está realmente trazendo para mim, efetivamente, alguma coisa boa de lucro. Então, eu aceito o projeto segundo a análise do VPL. Certo? Então, cuidado aí nas taxas. Cuidado, cada taxa aqui, ó, significa alguma coisa. E no meu fluxo de caixa, inclusive os 15% e o valor investido. Se você colocasse positivo aqui, ia dar uma quantia muito alta positiva. Então, observa aí também para não estar dando valores muito altos. Você tem que achar estranho, né? Tem que